O primeiro passo, Gabriel, para nós vencermos a inconstância é viver mais de fé do que de emoções. Porque a caminhada cristã, ela não é construída só de emoções. Sim. Só de emoções. Porque as pessoas, às vezes, elas abraçam essa questão da emoção e do místico, e, na verdade, a nossa caminhada, às vezes, ela é mais feita racional. Ela é feita mais de uma fé racional. Porque nem sempre você sente alguma coisa. Nem sempre a sua emoção está ativa. Nem sempre está aquele fervilhão dentro de você, assim. Mas e a fé? Nossa, fica até o final. Se fosse para a gente denominar aqui o que ocorreu nessa oscilação em Israel e a falta dessa constância com Deus, vamos direcionar alguém. Quem que você, olhando para o contexto de Juízes, você diria? Porque diz o texto que quando morria a liderança, o povo se corrompia. Então, peraí, o erro está na liderança, o erro está no povo, o erro está em quem prega, o erro está em quem ouve. O que você diria para nós baseado nesse direcionamento? É um conjunto da obra, né? A gente vinha conversando no carro e analisando esse cenário, a gente percebe o seguinte. Você quer que eu leia o texto aqui? Não. A gente percebe o seguinte: quando a igreja fracassa, a sociedade em si, ela entra em colapso. Então todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Quando alguém está desbandeirando para um lado errado, mas uma outra parte também não fala nada, você está sendo complacente. E você ser omisso se torna tão conivente e te faz tão errado quanto aquele que está praticando. Então, quando nós temos a intenção de falar acerca de algumas verdades, não é que você está julgando, não é que você está criticando, não é que você é o mais santo, não é que você é o super crente. Na grande realidade, você é alguém que está expondo a verdade. Simplesmente a verdade. Não é julgar, não é expor, não é falar isso, não é falar aquilo. Na grande realidade, você quer tirar a sua parcela de culpa. Sim. De apontar que aquele caminho, ele não está certo. De apontar que aquele caminho, ele está errado. Então, todos, quando não se inclinam a essa verdade, todo mundo tem uma parcelinha de culpa. Sim. Todo mundo tem. É porque, baseado no livro Porque Tá do Pleno Avivamento, Leonardo Ribeiro, ele vai deixar bem claro que, e algo que mexe muito comigo, que essa falta assim, da inconstância da vida da igreja de oração, ela é um problema muito grande. Mas ele joga essa pendência no colo de quem prega, de quem ministra. Porque quando falta o fervor espiritual na entrega da mensagem, falta fervor espiritual em quem ouve a mensagem. Então, baseado nesse conceito, é um pensamento meu, digo eu, que olhando para o contexto de Juízes, há um equívoco na liderança, possivelmente. Porque eles pregam, eles ensinam, mas quando eles não estão presentes, o povo se corrompe, o povo se desvia da presença de Deus. E há quem diga que a liderança, ela se reflete nos seus liderados. Então, particularmente digo eu, que alguns dos líderes que foram levantados pelo próprio Deus, na sua ausência, o povo se corrompe. E o povo se corrompendo, o povo se afasta de Deus, o povo não quer viver mais aquilo que Deus tem, porque eles estão tão presos naquilo que eles acham que são certos e vivendo errado, por não entender a mensagem da liderança, que Deus vem julgando eles, permitindo com que os inimigos se levantem, colocam eles sobre opressão para que eles reconheçam que não tem lugar melhor do que a presença de Deus. E isso é uma validação para a nossa vida, porque não tem nada melhor do que a gente estar no centro da vontade de Deus. Exatamente. E aí entra exatamente aquilo que eu estava falando sobre a questão de você continuar vivendo a fé apesar das emoções. Sim. Apesar das emoções. Porque o Gabriel, fala a verdade, tem dias que você não está com vontade de ir pro culto. Tem dias que você não está com vontade de orar. Verdade. Tem semana que você não está com vontade de se consagrar, você não está com vontade de fazer a leitura da Bíblia. E você não pode normalizar isso.
É nessa hora que você tem que viver de fé. Nessa hora que a gente caminha por fé. Tem dia que você dobra o joelho para poder orar e parece que um mundo tá nas suas costas. Verdade. Você não consegue nem se concentrar. Só que aí você não pode viver de emoções. É aí que a gente tem que caminhar por fé. É fazer mesmo sem ter vontade. Por fé. É fazer mesmo sem ver essas coisas, sem sentir, sem arrupiar, sem ter, é continuar fazendo. Por fé. Esse é um dos primeiros passos para que a nossa geração consiga vencer a inconstância. Viver mais de fé. Porque muitas das vezes as pessoas elas fazem Deus de um programa do final de semana. Elas fazem Deus de um retiro. Elas fazem Deus de ali algo rápido, não é isso? A caminhada cristã... Algo momentâneo. Né? Algo momentâneo. E a caminhada cristã ela é construída durante uma vida inteira. Durante uma vida inteira. Não é sobre um final de semana, não é sobre um congresso legal, não é sobre, nossa, que mês bom que eu passei. É sobre uma vida inteira com Deus. E uma vida inteira, ela não se constrói debaixo de emoções, ela se constrói debaixo de fé. Porque quando o desânimo chega, o desânimo ele bate na porta de qualquer pessoa. Sim. E quando o desânimo chega, nós não podemos fazer do desânimo um amigo. Uma vez eu escrevi um texto que chama Eu e o Meu Amigo Desânimo. Forte. E o que eu queria dizer dentro desse texto é o quanto as pessoas elas romantizam ser desanimados. E por outro lado, quanto algumas outras pessoas gostam de ser desanimados. Porque o desânimo ele dá margem para as pessoas fazerem tudo que elas querem. Com certeza. O desânimo ele dá margem para você sentar na sua casa durante o dia, maratonar uma série de 30 episódios na Netflix, 1 hora cada um, e você sente a necessidade de orar, de ler a Bíblia, de se encontrar com Deus, mas aí as pessoas dizem assim, não, eu estou desanimado, hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou fazer nada não. E elas acolhem o desânimo como um amigo. Só que nós não podemos fazer do desânimo um amigo. Nós temos que vencer o desânimo pela fé. Pela fé eu oro, pela fé eu jejum, pela fé eu leio a Bíblia, pela fé eu caminho. Mas eu não estou sentindo nada. Eu vou fazer mesmo sem sentir. Mas eu não tô com vontade. Vou fazer mesmo sem sentir. É fazer dessa espiritualidade um hábito. Um hábito. Fazer um hábito. O poder do hábito, meu irmão. É aí que entra o segredo. O poder do hábito. Experimenta passar assim uns 60 dias orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, se consagrando todo dia, indo ao culto regularmente. Depois experimenta tentar parar de fazer. Você vai sentir falta. Sim. Não tem como você sentir falta de uma coisa que você não pratica. Verdade. É por isso que as pessoas não sentem falta de orar. Por isso que as pessoas não sentem falta de estar mais próximo de Deus, porque elas não praticam isso. Isso é forte, né? E é uma realidade que... Infelizmente é uma realidade, como eu disse há um tempinho atrás aqui, a gente não fala isso para acusar, a gente não fala isso para julgar, a gente não fala isso porque é o melhor crente do mundo. Todos nós temos as nossas falhas. Mas nós falamos isso como algo que a gente observa que está errado. Sim. Então não tem como você não sentir falta daquilo que você não tem. Não tem como você não sentir falta daquilo que você não faz. Sansão, por exemplo, um dos juízes, ele, mesmo debaixo de uma vida muito errada, a Bíblia diz para nós que quando ele precisava, o Espírito vinha e enchia. Só que chegou um dia que, quando Dalila disse para ele assim, aí vem os filisteus, Sansão. Aí ele disse, então levantarei e os vencerei como da última vez. Um dos textos mais tristes. Só que aí a Bíblia diz assim, e percebeu que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Sansão sentiu falta daquilo que ele tinha. Mesmo aos trancos e barrancos, Sansão ainda tinha. Só que chegou um momento que ele não teve mais. Quando alguém ele dá lugar ao desânimo, quando alguém que era constante, quando alguém que era animado, quando alguém que vivia por fé, ele dá lugar a essas coisas, ele sente falta. Só que eu falo para você a verdade, ô Gabriel, uma vez que a pessoa ela abraça a inconstância,
uma vez que a pessoa ela faz do desânimo um amigo, para ela sair desse buraco é muito difícil. É muito difícil. Porque para você manter uma espiritualidade ativa, agora a mente tá esquentando, tá? Fica até o final aí. Para você manter uma espiritualidade ativa é muito difícil. Sim. Mas uma vez que você deixa a chama apagar para você reacender ela, É mais difícil ainda. é mais difícil ainda. E existem uma série de pessoas que eles estão no fundo do poço. Sim. Existe uma série de pessoas que a fé deles está minguando. Um número gritante de pessoas que a chama simplesmente está apagando no coração deles e eles não sabem como fazer isso. Como recuperar isso? Como eles vão voltar a ser pessoas firmes, constantes, fervorosas outra vez? E quando a gente fala a questão de relacionamento, para quem tá em casa entender, a gente não fala só de um Deus que dá. A gente a gente crê nesse Deus que dá. Mas melhor do que você viver só crendo no Deus que te dá, é o que a gente tá falando aqui, é você se relacionar com esse Deus que cumpre as promessas na nossa vida. Exatamente, é essa a questão do relacionamento. Para quem me acompanha no meu Instagram, tem algo que eu sempre bato lá na tecla todo santo dia. E eu sempre olho pro pessoal e falo o seguinte: gente, vocês já fizeram seu devocional hoje? Vocês já se entregaram a Deus hoje? Porque eu digo duas coisas. Primeiro, duvide da saúde espiritual de alguém que não congrega regularmente. É impossível você ter uma fé saudável sem congregar regularmente. Esse vídeo é um pouco diferente, né, do que costumamos a trazer aqui. Não é um testemunho, mas aborda um assunto muito importante, irmãos. Quero usar aqui as minhas redes sociais para estar falando desse assunto que é muito importante e que está, assim, que no nosso meio, irmãos, isso acontece muito, que é a questão da inconstância. Somos muito inconstantes na presença de Deus. Algo que o Senhor tem falado comigo por esses dias, que é muito fácil começarmos. Até falei isso em um vídeo passado que eu acabei de gravar. É muito fácil, irmãos, a gente começar. Não é difícil começar algo. O difícil é você ter constância. O difícil é você continuar fazendo. É dia após dia você fazer, né? Porque você iniciar um propósito ou iniciar uma campanha é fácil. Você vai e começa. O difícil é o dia seguinte, é o amanhã, é o depois da manhã. E algo que foi falado que é muito importante, que tem dia que não acordamos bem, tem dia que não acordamos com força, tem dia que não queremos fazer nada. Isso é bíblico, irmãos. Alguém, assim, muito conhecido por nós, que é Elias. Aconteceu isso com Elias. Elias não pediu sua morte. Elias não foi alimentado por um anjo. Só que a Bíblia diz ali que naquele momento, quando Elias dorme, ele é alimentado, ele come, só que ele volta a dormir. E ele acorda novamente sem força. Então tem dia que a gente acorda sem força, sem ânimo, sem vontade. Mas o que precisamos é ter constância e se alimentar. Porque o texto diz que com aquele alimento ia ajudar ele a caminhar mais um pouco. Porque longa era a caminhada dele. Mas não que aquele alimento ia fazer ele caminhar para sempre. Não, porque chegou um momento que ele chega e vê a caverna e entra dentro da caverna. Então, irmãos, precisamos estar sempre se alimentando da palavra, se alimentando de oração, jejuando, se consagrando do Senhor. Porque constantemente temos essa oscilação na presença de Deus. Essa inconstância que é vencida com uma rotina de oração. Que muitas das vezes, eu digo até por mim, não temos tido. Não temos, irmãos. E não adianta você vir falar, eu oro, eu faço isso. Porque você pode até estar mentindo. Talvez você está falando a verdade, mas você também pode estar mentindo. Por quê? Porque não existe super crente. E na Bíblia não está dizendo que você tem que ser super crente. Não. Mas é a questão da gente entender que precisamos estar ali todos os dias buscando. Todos os dias, caminhando. Um passo de cada vez, um passo de cada vez. Um passo sempre marchando na presença de Deus. Porque, infelizmente, terá dias que você vai acordar e assim como Elias, você vai pedir sua morte. Tem dias que você vai acordar sem força,
sem ânimo, sem vontade de falar com ninguém, até sem vontade de ir para o culto, só de ficar deitado. Mas aí é que entra o que ele disse, né? Temos que viver pela fé. Não vivemos pelo que os nossos olhos vê. Não, vivemos, irmãos, pela fé. É isso que é fé. Fé, irmãos, é você acreditar naquilo que você não vê. É isso que é fé. E tem momento que a gente tem que viver pela fé. Porque tem dia você não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar, não tem. Eu também não tenho. E vivemos por batalhas. Tem dias que você perde e tem dias que você ganha. E você tem que entender isso. Você não vai ganhar todo dia. Você não vai vencer todo dia. Terá dias que você vai perder. E algo interessante que sempre quando Deus fala algo comigo, o Senhor me entrega um vídeo para eu assistir. E as minhas reações, irmãos, são sempre aquilo que Deus vem falando comigo. O que Deus fala comigo, eu passo para vocês. Porque eu creio que da mesma maneira que o Senhor fala comigo, Ele também pode falar com vocês. Talvez Deus já até falou e está confirmando através desta reação que eu estou fazendo. Então, não é um testemunho, mas é algo que talvez não vai atingir muitas visualizações, mas é algo que é muito importante a gente falar, que é a nossa inconstância na presença de Deus. Mas que nós viemos nos fortalecer através dessa palavra, desse jovem. Eu achei muito, muito necessário o que ele disse. Muito necessário para que nós possamos ouvir e entender que nós precisamos ter constância e viver pela fé. Viva pela fé. Tá sem força? Ore pela fé. Tá sem vontade? Busque pela fé. Ah, hoje eu não quero ir para o culto. Vai pela fé. Ah, hoje eu não quero orar. Ore pela fé. E creia que amanhã será diferente. Amanhã você estará melhor. Amanhã vai acontecer algo novo. Creia nisso. Pois o Senhor, Ele está cuidando de nós. Amém? Fica com essa palavra, né? Que guarda ela no teu coração. E que Deus venha abençoar você poderosamente a cada dia. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo, meu irmão.